Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um devocional da Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez em Filipenses capítulo 3, mais uma vez, porque vamos dar continuidade ao nosso devocional da semana passada, que tem por título Conquistando aquilo para o qual fui conquistado. A nossa leitura então é de Filipenses capítulo 3, versos 12 a versos 16. Vamos ler então. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, conquistando aquilo para o qual também fui conquistado. Semana passada vimos 3 elementos que nos ajudam a conquistar, a sermos vitoriosos na corrida rumo à perfeição de Cristo. Corrida porque vimos que Paulo está usando aqui a analogia de um corredor que está correndo uma maratona com o objetivo total de vencê-la. Então, assim ele está comparando a corrida do cristão rumo à perfeição em Cristo. E nós podemos numerar e ver alguns elementos essenciais para sermos vitoriosos. O primeiro que vimos é honestidade e insatisfação. Nós vimos que precisamos fazer uma honesta avaliação de nós mesmos e sermos insatisfeitos no sentido de querermos progredir. Número 2, segundo elemento, é empenho e dedicação. Versículo 12 e 13 nos mostra que precisamos ter um empenho e dedicação em alcançarmos o alvo. E o terceiro elemento que vimos semana passada também é que precisamos ter foco. Precisamos manter o foco no nosso alvo. Versículo 13, não deixando as coisas do passado nos distraírem. Nós vimos que essas coisas do passado podem ser duas coisas. A primeira é pecados que já pedimos até perdão, mas às vezes podem voltar em nossa mente e tirar o nosso foco do nosso alvo. Mas também vimos que uma dessas coisas que pode estar no passado, que Paulo fala, que pode nos tirar o foco, são grandes realizações. Podemos ter feito grandes coisas para Deus e ficarmos pensando nas grandes coisas que fizemos e deixarmos de fazer outras para Ele. Isso pode, certamente, também nos tirar o foco de Deus. Agora, então, vamos continuar o nosso estudo debaixo do foco, porque Paulo dá uma continuidade aqui do versículo 13 para o versículo 14, e nós vamos ver então que nós precisamos manter o foco, nos esforçando para alcançar o alvo. Paulo diz no versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele continuou usando aqui a figura do atleta. Por isso ele diz, prossigo para o alvo. Essa palavra alvo aqui, do grego skopos, se refere àquela faixa que ficava no final da pista, que hoje ainda é usada, que os atletas cruzam ela, algumas quebram, mostrando ali que ele foi o primeiro a atravessar aquela faixa. Então, essa palavra alvo é justamente essa palavra usada para faixa. Mas o que levava Paulo a progredir para esse alvo? Pensando no atleta, o atleta tinha um objetivo, ele tinha um prêmio a ganhar. Por isso ele se esforçava para ganhar este prêmio.
É interessante notar a palavra prosseguir. Paulo fala prossigo para o alvo. Essa palavra já foi usada no versículo 12 e é aquela palavra que fala do atleta se esforçando. Ela denota esforço, a energia sendo invertida na corrida. Isso nos faz, pensando em Paulo na carreira cristã, nos faz entender que Paulo ele se esforçava para conquistar esse prêmio. Ele se esforçava para alcançar este prêmio. E que prêmio era esse? O versículo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O quanto mais Paulo se esforçava para ser como Jesus Cristo, mais ele queria ser como Cristo. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso alvo. Ser como o nosso Salvador. Antes de Paulo se converter, ele perseguia aqueles que imitavam a Cristo. Depois de convertido, Paulo perseguia a Cristo para ser como Cristo. É isso que a conversão provoca em nós. Ela nos faz querer ser como o nosso Salvador. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, comentando sobre este versículo. Ele diz: Paulo não corre por causa de prosperidade, de saúde, sucesso ou fama. Sua ardente aspiração é Jesus. Que Jesus seja a nossa grande aspiração, nosso desejo nessa carreira cristã. E aí então teremos esse elemento essencial para sermos vitoriosos. Teremos o alvo correto. O alvo é Cristo. Devemos olhar para Ele e querer ser como Ele. Chegamos então ao quarto e último elemento essencial para sermos vitoriosos nessa corrida rumo à perfeição de Cristo, é compromisso. Grave aí, compromisso. Versículos 15 e 16 falam sobre isso. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Precisamos ter compromisso de buscar a semelhança de Cristo. É o que vemos aqui no versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos. É interessante notar essa palavra perfeito. Paulo já mencionou ela no versículo 12 e ele está justamente afirmando categoricamente: irmãos, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não sou perfeito. Então, por que agora no versículo 15 ele diz nós que somos perfeitos? Uma explicação bem razoável, e eu acredito que ela cabe muito bem aqui, é que Paulo está falando dos crentes que são posicionalmente perfeitos, que são santificados, são santos posicionalmente. Então, essa explicação ela combina perfeitamente com o resto do versículo, porque ela diz: nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, ou uma melhor tradução seria: tenhamos essa mesma atitude. Então, o que Paulo quer dizer, em outras palavras, é o seguinte: se você se considera um crente, um vocacionado à perfeição de Cristo, tenha esta mesma atitude de buscar a semelhança de Cristo. E ele completa e diz: e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se você pensa diferente de mim, que o alvo da vida cristã não deve ser Cristo, que o alvo da vida cristã não deve ser cada vez mais semelhante a Cristo, Deus vai te mostrar que você está errado. Deus vai te mostrar que o alvo da vida cristã, a nossa missão, o nosso dever, o motivo por que
existimos é para ser nós cristãos como o nosso Salvador. Alguns até podem pensar, mas eu não consigo ser perfeito, então eu vou continuar vivendo a minha vida desse jeito mesmo. Paulo diz, se você pensa assim, Deus vai te esclarecer que você não deve ter essa atitude, você deve ter outra atitude. Qual é? É o versículo 16, que diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando dos princípios cristãos que nós já alcançamos. Devemos ter o compromisso de permanecermos nos passos que já alcançamos. O teólogo MacArthur diz o seguinte, a orientação de Paulo para os cristãos de Filipos era para que eles continuassem a progredir em santificação pelos mesmos princípios que os havia levado ao ponto em que se encontravam, em seu crescimento espiritual. Para pensar um pouco no que você já aprendeu de Cristo, desde que você se converteu. E veja o quanto você mudou. Pensa nos vícios que você já venceu. Lembra do como você se tornou um marido melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, uma pessoa melhor. É justamente disso que Paulo está falando aqui. Que você deve continuar naqueles elementos, naquele aprendizado, do que você já aprendeu de Cristo, que você está praticando, continue praticando. É isso que ele está dizendo aqui. Então, se você já sabe o básico da vida cristã, continue praticando o básico, que Deus vai te mostrar novas verdades bíblicas para você continuar progredindo na vida cristã. Fomos conquistados por Cristo para um dia sermos semelhantes a Ele. Que Deus nos ajude a continuarmos nesse compromisso de progredir para o alvo com todas as nossas forças para sermos como o nosso Salvador. Até a próxima, que Deus te abençoe.